tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos estão assistindo pela internet. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. E vamos iniciar agora pelos nossos recados tradicionais, né? Agradecendo imensamente a colaboração de todos no nosso trabalho de cestas básicas, onde nós atendemos 90 famílias. E felizmente nós estamos conseguindo, todo mês, graças a vocês. Também nós vamos falar dos nossos trabalhos que nós temos todos os dias da semana. De segunda e quinta-feira inicia-se às 20 horas, plantão de atendimento fraterno meia hora antes. De quarta-feira vocês estão aí, sabe, 14 horas. Sábado 15 horas e domingo às 10. Simultaneamente, no trabalho que nós desenvolvemos no domingo, nós temos a evangelização infantil também às 10 horas. E mais informações vocês podem obter no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br, tudo junto, né? Nós vamos falar também nós tivemos uma doação de umas joias, né, de grande valor, e logicamente nós não precisamos de joias aqui, né, não precisamos desses bens materiais, mas nós precisamos de manter a nossa casa, né? Nossa casa, o Centro Espírita, ele promete consolo, amor, fraternidade, acolhimento. É isso que nós prometemos aqui, né? E merece o merecimento de cada um recebe. Então é isso que nós temos aqui, esse amor em ação para doar. E estamos sempre de braços abertos para acolhê-los, para recebê-los com muito amor e carinho. Então nós mantemos isso que vocês veem aqui, essa nossa casa, né? Isso daí, temos as nossas necessidades, né? E para isso nós estamos fazendo uma rifa, né? Embora o jogo não faça parte do nosso ideal, né? A rifa, na realidade, é um sorteio, né? Mas existe a disponibilidade, cada número custa R$20. Aquele que puder contribuir, aquele que tiver desejo, sem nenhuma obrigação, sem uma necessidade, né? Isso é apenas uma divulgação para aqueles que desejam. Então procurem a Sandra e possivelmente esse bem material vai fazer alegria e satisfação de vocês, aquele que for brindado com esse sorteio. Posto isso, nós vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje, solicitando que vocês cerrem os olhos, elevem os pensamentos até o nosso Mestre Jesus, que desde há muito, ou seja, Ele sempre está presente. E desde há muito seus mensageiros estão presentes aqui para nos receber, nos abraçar carinhosamente. Isso nós podemos sentir à medida que nós subimos essas escadas e somos acolhidos aqui nesse recinto. Vamos mais uma vez solicitar a proteção do alto, dos nossos guias protetores, para que nós possamos, nesse momento, estar envolvidos com muito amor, com muita paz, com muita harmonia, independente dos passes magnéticos e espirituais que vamos receber depois na Câmara de Passes. Nós já estamos sendo assistidos, cada um de nós, individualmente, está sendo assistido, e de acordo com o merecimento de cada um, nós vamos encontrar aquilo que nós viemos em busca. E assim, queridos companheiros, queridos irmãos, preparados que nós estamos, nós vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso recinto, e vamos envolvendo carinhosamente a nossa companheira Sandra, que vai nos brindar aqui com uma página do Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita através dos seus mensageiros, cujo tema
é arrependimento em ação, né? Muito importante, muito pertinente, né? Aquilo que nós precisamos sempre. Seja muito feliz, Sandra. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, tentando passar aqui alguma coisa a mais para vocês. Arrependimento e ação. É um texto do Momento Espírita, do livro Heranças de Amor, Espírito Eros, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos falar o que é arrependimento. Parece que é assim, uma palavra pesadinha, né? O que é arrependimento? É quando a gente muda de ideia a respeito de uma ação ou um comportamento passado. Tem um dito popular, vocês devem já ter ouvido, assim, é melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez. Já ouviram, né? Mas aí é relativo. Fez ou não fez o quê? Né? Então, é disso que a gente vai falar aqui, né, das nossas atitudes, por que devemos nos arrepender e assim por diante. Dizem os especialistas que durante o nosso dia, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme, nós temos de 400 a 1000 pequenas decisões, né? Porque a ação está ligada às nossas ações. Então, eu falo assim, nunca contei, mas imaginem, vou acordar agora ou depois? Tomo café ou uma fruta? Com que roupa eu vou? Vou de carro? Vou de ônibus? Vou sozinha? Vou deixar para amanhã ou vou hoje? Né? E aí vai. Então, quantas decisões que nós temos durante o nosso dia? Porém, a gente tem que atentar a uma questão. Há decisões que são mutáveis e outras imutáveis. Então, por exemplo, eu escolho uma profissão, né? Os nossos jovens têm que escolher tão cedinho, né, o que eles vão ser. E às vezes eles falam, nossa, mas eu vou ser isso a vida toda. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, a gente pode mudar ao longo da nossa vida, a longevidade hoje está tão melhor, né? Então nós podemos, num dado momento, mudar de profissão. A gente pode se casar. E aí, a gente pode mudar de ideia? Que Deus uniu, o homem não separa. O que une o homem a uma pessoa, né? Uma e outra pessoa? O amor. Né? Então, de repente, a gente vai ver que não há amor ali. Estamos assumindo outros débitos. Então, de repente, nos arrependemos. Não é? Então, tem medidas que a gente toma que a gente volta atrás. Outras, a gente não volta atrás. Por exemplo, se eu causo um acidente, estou usando o WhatsApp, né? Estou dirigindo e causa um acidente. Não dá para voltar atrás, gente. Se nós temos prejuízo material, prejuízo físico, se prejudicamos outra pessoa, não tem como voltar atrás. Por isso, a necessidade do nosso pensamento, da nossa vontade responsável, qualquer que sejam as nossas atitudes. Então, é disso que pesa a questão do arrependimento. Né? O que eu estou causando em mim? O que eu estou causando no outro? Então, quando inicia o texto, ele fala assim, ó, dentre as emoções mais amargas sentidas pelos seres humanos está o arrependimento. Então, é esse o peso que colocam ali, né, nessa questão. Entrando um pouquinho no âmbito da religião, a gente vai ver que existe o sacramento da penitência, que foi instituído por algumas igrejas, como a católica, ortodoxa, e algumas comunidades da anglicana, que falam a respeito dessa penitência, que é conhecido como confissão. Então, o pecador vai até o padre, o bispo, o arcebispo, confessa os seus pecados em busca da remissão. E aí, ele recebe uma penitência. Perfeito! Vou lá, confesso, quantas Ave Maria, Pai Nosso, né? Ah, tô tranquilo. Aí a pessoa sai, né? Ai, confessei, recebi a hóstia. Bacana, gente. Quando não, volta a cometer os mesmos erros. Né? Então, a religião,
nesse conceito que a gente está falando, institui isso como uma medida de amenizar aquelas atitudes equivocadas que a gente toma, né? Mas será que só isso é suficiente? Aí a gente se depara com a doutrina espírita, né? E tem uma frase assim, ó, nunca deixem de lembrar dessa frase. O arrependimento sincero atenua os rigores da expiação. Bonito, né? Vamos pensar um pouquinho o que é isso. Me arrependo. Basta? Não. Eu tenho que expiar. Então, nós que somos aspirantes a espíritas, né, a gente sabe que quando a gente se arrepende de um ato, né, a gente tem que expiar. Então, quem dera, né, naquele tempo que a gente ia vou confessar, está tudo tranquilo, né, mas nós não estamos mais nessa fase. Já avançamos um pouquinho mais, né? Então, a gente sabe que a gente precisa pagar a dívida que contraímos. Né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas só para a gente saber que a doutrina espírita cuida muito bem dessa questão do arrependimento, sabendo que todos nós, um dia iremos nos arrepender. Cedo ou tarde, cai a nossa ficha. Aqui, na espiritualidade, cada um tem um momento, mas é importante saber que há jeito. Né? A ciência, por outro lado, fala que as nossas decisões estão ligadas aos nossos valores e às nossas crenças. O que é isso? Valores, aquilo que nós temos de referência, através dos nossos pais, dos nossos cuidadores, da escola, do trabalho, dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós vamos adquirindo valores. O que é isso? Honestidade é um valor. Otimismo é um valor, né? Ou o contrário, a desonestidade, né? O pessimismo, depende do referencial que a gente tem. E crenças? Crenças é aquilo que a gente acredita. Como nós vemos a nossa vida, naquilo que é importante para nós. Então, valores e crenças também dependem de uma questão chamada maturidade. A nossa maturidade espiritual. Porque, de repente, nós nascemos numa família, temos ali uma cultura de uma determinada religião, e a gente, com a nossa maturidade espiritual, às vezes se desliga disso, não é? Quantos aqui não nasceram numa família católica, evangélica, né? E depois começa a perceber, isso é bacana. Tudo é bacana, gente. Tudo que modifica a gente é bacana. Mas tem um momento que fala assim, peraí, isso aqui eu posso ir um pouquinho além. O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então vem os princípios da doutrina que vão enchendo a vida da gente de verdade e de transformação interior. Então você começa a dar um passo além. Então esses valores e essas crenças, ao longo do tempo, podem se modificando. E aí, com base nisso, a gente toma a decisão e se arrepende. Perfeito. O que acontece quando a gente se arrepende? Depende da pessoa, né? Porque esses valores e crenças estão muito ligados ao nosso histórico. Mas, para determinadas questões, a gente começa a pesar o arrependimento. Então, diz o tema aqui, o despertar da consciência. Então, quando nós estamos um pouquinho mais avançados na maturidade espiritual, a gente começa a perceber que a gente precisa se despertar. Então, o arrependimento, ele tem um lado bom ou só o lado ruim? Ele também tem um lado bom. Qual é o lado bom? Da gente começar a perceber que precisa mudar. Então, as atitudes erradas, elas servem como exemplo para que a gente não erre mais, né? Agora, quando a gente fica muito preso ao arrependimento, surge a figura da culpa. Né? Então, aí não é legal. Aí não é legal, porque a culpa acaba engessando a gente. Me arrependi, e agora? O que eu faço? Vão me matar? Nossa, pior, né? Então, a gente começa
a passar por um período de culpa, mas que a gente não fique detido nela. A culpa, ela vai servir para nos alertar daquilo que nós fizemos errado, mas nós não deveríamos, né, ficar presos a ela. Mas por que às vezes nós ficamos? De novo, buscando lá a religião, né? A culpa está ligado ao pecado. E a gente já falou aqui do pecado original. O que Adão sentiu quando viu que errou, que não deveria ter comido do fruto proibido, né? Ele se sentiu envergonhado, pegou a folhinha lá e pôs na frente, né? Então, é a questão que vem dentro de nós de muito tempo, né? O que nós fizemos de errado, e a religião, nesse sentido, coloca isso na gente. Essa questão do pecado, do errado, da culpa. Tem muita coisa, né? Mas esse pecado original está ligado a outra coisa. E o que é? A doutrina espírita nos diz as nossas várias existências, a pluralidade das existências. Então, nós espíritas já temos essa consciência que às vezes a gente se sente culpado, mas não é de alguma coisa que a gente fez, né, nessa, porque tem lá as causas das aflições, né, capítulo 5 do Evangelho, que fala assim, olha, eu sou culpado porque eu fiz tal coisa, você consegue determinar. Mas tem coisas que você parece que levam um peso, né? Agora, imaginem, quantas encarnações a gente já não teve? Quanto a gente já não errou? Né? Então, nós somos seres que temos essa questão da culpa muito arraigada em nós. Né? A ciência... só lembrando aqui, quando a gente está diante dos princípios da doutrina espírita bem entendido, a gente sabe que a gente pode se melhorar. Né? Olha aqui. As palestras, o passe, o conhecimento da doutrina espírita, tudo isso faz parte, né, da nossa ajuda espiritual. E a ciência vem colocar também, quando a gente está impossibilitado de viver por questões de arrependimento, consciência pesada, culpa, a ciência ela fornece também algumas medidas como uma terapia. Né? A gente sempre tem que colocar aqui que religião e ciência caminhando juntos para nosso bem-estar espiritual, emocional, psíquico. Né? Então, a ciência também vem falar a respeito disso. O psicólogo vai acolher a queixa do paciente. Eu errei. E aí você vai pegar o chicote, é minha culpa, a minha máxima culpa, né? O leite derramou. Eu sempre gosto de brincar sobre isso. O leite derramou. O que fazer? Não dá para voltar na leiteira. Tem que arrumar. Como? Limpa o fogão. Da próxima vez, presta mais atenção. Para o leite não derramar, gente. Então, nas nossas atitudes, é assim que tem que ser, né? Eu errei, vou tentar não errar de novo. Simples. Não é nada simples, né? Porque a gente está falando assim de decisões e decisões. Tem decisões que não prejudicam, são mutáveis. Tem decisões que já são mais complexas. Decisões que dizem respeito a nós somente e decisões que envolvem o outro. Então, cada uma tem um peso, né? Bem, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente falou o que é o arrependimento, fala que a gente pode se arrepender, não vamos ficar presos na culpa, que há tratamento espiritual, médico. Perfeito. Tudo certo? Não. Porque a gente falou na questão da expiação, né? Que é o pagamento daquilo que nós erramos. Só que tem uma outra questão, né? Então tá. Eu erro, eu tento consertar. Às vezes o erro, gente, é de uma vida, de atos da nossa vida. E quando o erro a gente só vai perceber no plano espiritual? O erro de uma vida inteira, né? Então a coisa vai se complicando. Mas aí a doutrina espírita coloca lá, né? O arrependimento sincero atenua os rigores da expiação. Mas ela vai existir. Ela vai existir. Então, primeiro, arrepender. Segundo, expiar. Mas você não falou que se eu arrepender,
a expiação está atenuada? Sim. Ao invés de eu perder a cabeça, eu perco o dedinho, né? Não é assim? Já contei aqui para vocês. Desse caso, da pessoa que perdeu um dedinho. Aí foi no centro e falou, olha, não reclama não. Você era para perder a cabeça, né? Por encarnações passadas. Então, significa dizer que a expiação pode ser atenuada. Então, tem atenuantes, mas tem agravantes. Como a nossa lei, né? A nossa lei penal tem agravantes e atenuantes. Quiçá a lei divina. Tem atenuantes também, mas tem agravantes. O uso equivocado do nosso livre-arbítrio, né? Então, usando melhor o livre-arbítrio, teremos atenuantes. Ah, legal. Segunda fase. Tem a terceira. Qual que é a terceira? Reparação. Então, eu me arrependo, eu vou expiar, mesmo que atenuado, mas eu vou reparar. Então, também tem aquela história assim, ai, no leito de morte, se arrependa, aceite Jesus. Legal, gente, perfeito. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Porque a lei é para todos. Não adianta nós humanos tentarmos mudar aqui, ali, dar um jeitinho, né? Porque a lei é para todos. Então chega um momento que vem a reparação. Então lá no Céu e Inferno, no capítulo 16 e 17, fala sobre essas três fases, né? Do nosso arrependimento. E no Livro dos Espíritos, na questão 990 em diante, fala assim, como é esse arrependimento, né? A gente se arrepende, mas só lá que tem função? Sim, na vida espiritual é onde cai literalmente a nossa ficha, né? Que a gente vai estar diante da verdade. Nós vamos estar feito Adão, nus, na frente da espiritualidade, de tanta vergonha que a gente vai sentir dos atos que nós fizemos aqui, né? Então, quando nós estamos na vida espiritual, o arrependimento se faz melhor. Espíritos com maturidade espiritual para entenderem isso. E o que eles desejam na vida espiritual? Eu errei, o que eu vou fazer? O que a gente conserta? Nascendo de novo, convivendo com aquelas pessoas, reparando o mal que fizemos, né? Mas aí eu pergunto, mas só na vida espiritual? Não! Então o que nós estamos fazendo aqui? Né? Peraí, então vai todo mundo para casa, porque não vai adiantar, só quando a gente desencarnar. Não, não. A gente também repara aqui. E o benefício da reparação aqui? Aliviar as nossas provas, as nossas expiações da mesma forma. O arrependimento sincero, né, gente? Também assim, não vou ficar pagando uma prestação sem saber por quê, né? Não o motivo, mas a necessidade de fazer, né? Então, a doutrina espírita coloca isso. A gente já começa a se arrepender, muitas vezes expiar, né? Porque a gente não pode reclamar do que está passando. Se a gente está passando, não caiu errado no nosso colo. Já é o início da nossa expiação de vidas anteriores, ou até mesmo de coisas que fizemos nessa. E aí a gente precisa reparar, né? Então, 3 conceitos importantes que a doutrina espírita nos coloca. Aí, no texto, coloca assim, uma questão, só para a gente exemplificar, daquela pessoa que vivia num palácio e para sobreviver, ela vendia o seu corpo. Conhece uma história assim? Aí, lá no tempo de Jesus, mas ela ouviu sobre o Messias. E ela ficou tocada, porque ela não queria mais aquela vida. A culpa vai chegando e ela percebe que tem que ter alguma coisa diferente. E ela vai até Jesus, né? Maria de Magdala, ou Madalena. Então, quer um exemplo maior do que esse, que Jesus exemplifica? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E não é no outro só, é em nós mesmos. A gente às vezes está tirando pedra na gente. O
O importante, gente, é daqui para frente. Nós nos culpamos porque achamos que não educamos bem os filhos, culpamos porque achamos que não recebemos o salário, né? Deveríamos ter estudado, feito outra profissão, e aí vai, né? São decisões. Mas sempre há um momento que a gente pode mudar isso. Então, o exemplo de Maria de Magdala é o melhor que a gente pode ter, né, no nosso conceito de vida. E Jesus fala, né, não adianta nos martirizar, mas nós precisamos reagir. E para exemplificar aqui, né, que a gente está sempre comparando a nossa vida encarnada, desencarnada, se arrependo aqui, se arrependo só lá, né? Numa sessão mediúnica no Centro Espírita Francisco Xavier, em São José do Rio Preto, foi feita uma sessão mediúnica, só para a gente ter ideia de tantas outras sessões, eu trouxe essa aqui para exemplificar. E o espírito que se manifestou lá se mostrou desanimado, cansado, pesado. Né? Ué, mas ele é espírito. Mas por que ele está assim? Se ele é espírito, né? Está cansado, pesado, né? Então, indagado por que ele se sentia assim, ele tem a consciência de que foi a minha vida passada que me fez sentir assim agora. Porque eu era ligada às coisas mundanas, à minha vida material, e hoje, arrependido, eu me sinto assim. Obviamente, ele foi atendido, orientado, né, a respeito dessa questão do arrependimento sincero, da ajuda, da reparação. Né? Então, André Luiz, né, André Luiz, que é exemplo, né, no livro Nosso Lar, que somente no momento que ele está lá nas zonas umbralinas e no limite, ele se ajoelha e pede ajuda. Aí Clarencio aparece, que estava sempre ali, na verdade, né? Ele consegue ver o Clarencio e, com arrependimento sincero, ele é levado, então, para a colônia espiritual. Né? Então, aqui para a gente ver como os trabalhos mediúnicos de orientação espiritual funciona numa casa. E diz assim também que nós precisamos trabalhar. E como trabalhar, gente? Né? O que a doutrina espírita coloca de melhor para nós mesmos? O amor ao próximo, a caridade. Né? Ah, mas espera aí, eu estou triste, ó, nós estamos no mês aí falando sobre suicídio, uma das questões ligadas aí à depressão, mas eu estou triste, você está falando que eu tenho que ajudar o outro? Espera aí, então volta um pouquinho mais a fita. A gente só dá aquilo que a gente tem, não é? Então, se eu não estou conseguindo fazer uma obra de caridade, por menor que ela seja, né? Porque eu não começo comigo mesma, me perdoando, né? Deixando esse sentimento de culpa, entendendo a necessidade do aqui e agora e do futuro. Eu não conhecia, eu estava errada, eu estava iludida. Mas tem um momento presente onde a gente toma consciência e tenta modificar. Legal, a gente já começa por nós, né? E começar pelo próximo, mais próximo, né? Que é aquele que está dentro da nossa casa. Que ao invés da gente ficar julgando, a gente dá um ombro, um ouvido, né? Então a gente começa por pequenas coisas. E, gente, vamos olhar para trás. Aquilo que a gente foi no passado e o que a gente é hoje. Estamos melhor. Estamos. Nós individualmente falando e coletivamente falando. A humanidade está melhorando. A gente começa a ficar desesperado ouvindo tanta coisa por aí, né? E acha que está pior. Não, gente. Vamos ver a história da humanidade que a gente começa a perceber que nós melhoramos. É que o lado bom da questão, ela fica tão pequenininha, né? E o lado ruim faz esse estardalhaço todo, né? Então, nada a temer, desde que a gente tenha fé e confiança em Deus. Para terminar, eu vou ler para vocês aqui uma coisa que eu gosto muito. Aí é a chance que eu tenho para ler para vocês. Tuas necessidades. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras
onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma sua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Então tem tudo a ver com o tema arrependimento. Aliás, gente, eu sempre ouvi dizer que essa frase era do Chico Xavier. Com certeza ele falava muito sobre ela, mas na verdade, assim, pelo que eu andei vendo, é pelo espírito Hamed, e o médium é Francisco do Espírito Santo, tá? Tanto faz. Importante o conteúdo dele, né? Então, o que adianta reclamar do passado? É daqui para frente. Vamos fazer, né, um novo fim. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Então, uma pergunta que vocês têm que colocar, né? Acho que todos têm alguma coisa aí para refletir sobre isso, né? Sobre o tema que é tão pertinente, né? Bom, embora tenha chegado assim no finalzinho, né? O que eu acho que é mais importante na questão do arrependimento é a gente lembrar que a nossa vida é feita de escolhas. Então, a nossa escolha, ela aconteceu antes de a gente estar aqui. E enquanto nós estamos aqui, nós continuamos escolhendo. E muitas vezes nós temos o péssimo hábito, né, de nos abater por conta das agruras das outras pessoas, dos problemas que os outros enfrentam. Mas não cabe a nós resolvê-los, porque a escolha foi das outras pessoas, não foi nossa, né? Então, por mais que a gente se sinta assim de mãos atadas, eu poderia ter feito mais, ter ajudado mais, cada um precisa ter em mente que tem a sua prova, né, a passar. Então, quando você fala da questão da caridade, muitas vezes a gente confunde muito isso, né? A caridade, ela não pode ultrapassar, porque a prova do outro, ela precisa ser vivida pelo outro. Nós podemos ajudar, amenizar algumas coisas, mas não tirar todas as pedras do caminho, não vai resolver o problema dela. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me penitencio muito por isso. Porque eu acho que eu sempre poderia ter feito mais, inclusive pelos que estão mais próximos da gente, né? Então, você fica pensando em pai, mãe, ainda mais quando eles envelhecem. Então, a gente começa a se questionar e a se cobrar muito. Só que a doutrina traz para a gente isso, porque a escolha de cada vida é única. Então, cada um tem o seu quinhão, e nós precisamos fazer o melhor que nós pudermos sempre. Com certeza. Mas amei o final que eu consegui ouvir. Depois eu vejo o resto na internet. Obrigada pela colocação. E aí a gente vai fazer duas... José Roberto, só um minutinho. Duas ponderações a respeito da colocação da Renata. A primeira, você falou uma coisa fundamental. Nossas escolhas anteriores, né? Havia... E ainda há pessoas que acreditam muito na questão do determinismo, né? Então, assim, está determinado, então, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, se está determinado, né? Só que, quando nós temos consciência na espiritualidade, nós somos chamados a opinar sobre a nossa necessidade reencarnatória. E nosso projeto reencarnatório é feito com base nisso, né? Então, nós também decidimos. A primeira decisão realmente é essa, na espiritualidade. Então,
fatalidade só vai existir daquilo que a gente não conseguiu, daquilo que nós mesmos opinamos lá atrás. Tá? Importantíssimo isso. E a segunda questão a respeito da caridade. Sim, cada um vai passar por aquilo, né, que melhor foi determinado para ele. A nossa parte é ajudá-lo. Né? O que a Renata está querendo dizer, assim, que a caridade sempre em primeiro lugar. Mas nós não podemos passar pelo outro. Tem coisa, por mais que a gente alivie a dor do outro, o frio, a fome, tem coisa que a gente não consegue tirar. Né? Então, é nesse sentido que a Renata está colocando. Então, é assim, o que é meu? O que eu posso fazer? Né? Me preparar. Lembra que eu falei? A gente não dá aquilo que não tem. Para depois poder ajudar o outro. Naquilo que a gente puder fazer. Porque o que o outro tem que passar, ele vai passar. A cruz é dele, como cada um de nós tem a nossa. Tá? Então, essas duas colocações. Tem mais? Desistiu, se arrependeu. Arrependeu da pergunta. Eu só quero falar que Francisco Cândido Xavier, como vocês todos sabem, que é um espírito muito evoluído, e ele falou muito do arrependimento. Ele fez muitas pequenas dissertações para muita gente que procurou ele. Perfeito. E, então, o arrependimento que você se colocou, eu achei muito importante a sua palestra hoje, que faz com que nós voltamos no passado ainda, só que isso que você disse, não vamos continuar nos culpando, mas sim arrependendo, para que um dia nós retroagimos consideravelmente naquilo que nós arrependemos. Exato. Mas sem levar essa culpa para sempre. Mas o arrependimento depois vai vir a aprovação e a expiação. Isso que você disse agora do frio e da fome, quantos dos nossos irmãos estão passando frio e fome? E estes, quando eles fazem sua passagem, que já está constatado em muitas reuniões espíritas, e eles vão se comunicar, eles fizeram a trajetória deles para prova e expiação. Porque fez mau uso da existência anterior. Sim. Que nós não sabemos qual foi. Não, porque somos tantas que nós não sabemos. Sim. Então, o que acontece? Acontece a prova e a expiação. Tanto é que nós temos você pode até fazer, porque eu gosto da sua palavra, você procura no livro de André Luiz, agora eu esqueço o nome do livro, mas a reencarnação de Segismundo. Sigismundo. É Segismundo. 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 É no Missionários da Luz. Missionários da Luz. Estuda ela e faz uma palestra aqui. Posso te falar uma coisinha? Essa palestra eu fiz há 20 anos atrás para ser aprovada como expositora de... Sensacional. Né? Tem que todo mundo ler e perceber quantas coisas tem ali, né? Fantástico, realmente, né? Fantástico. O livro já foi editado em 1946, exatamente. Então, tem riquezas assim que a gente, quando lê só o capítulo, não sabe quanta coisa. Então, eu fiz. Quem sabe um dia eu venho aqui falar alguma coisinha sobre isso, sempre né? É bom, né? Sempre é bom. Mas, ok, Sandra, bacana. Foi realmente bastante proveitoso, né? Eu acho que a questão do arrependimento, do perdão. Usando aqui as palavras de Jesus, vá e não peques mais. Peques mais. Não é? Você sabe que essa segunda-feira, também, todo mundo. Na cultura judaica, iniciou-se o Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão e arrependimento. Então, estamos em pleno Yom Kippur. Todos os dias. Um pouquinho da nossa cultura judaico-cristã, né? Tudo é baseado no judaísmo. Muito bem.
Então agora nós vamos, agradecendo essa oportunidade que tivemos de aprendizado. É um tema bastante importante para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a nossa jornada. Vamos refletir bastante sobre isso. Vamos levar essas palavras, em nossas mentes. Não simplesmente terminando a nossa reunião, mas vamos levá-la para o restante do dia, o restante da semana. E com certeza, o importante é que permaneça gravada nas fibras mais íntimas do nosso corpo perispiritual, para buscarmos justamente a evolução. Agradecendo imensamente ao alto, ao nosso Criador, nós vamos agora fazendo as nossas intenções de amor, que são as nossas vibrações, para aquelas criaturas que nós vamos mentalizar. E para início, nós vamos pensar com muito amor, com muito carinho, naquelas criaturas que se acham em desespero, desesperançadas. Vamos colocar o nosso coração e o nosso pensamento, levando até essas criaturas, onde estiverem, onde se encontrarem. Vamos envolvê-las com amor. Vamos envolver também com muito amor aquelas criaturas que se acham nos leitos dos hospitais, quem sabe aquelas que estão aguardando o momento da sua passagem para o mundo espiritual. Vamos colocar todo o nosso amor, como se nós estivéssemos presentes, atendendo a cada uma delas, em pensamento. Vamos vibrar por elas também. E vamos vibrar também, queridos companheiros, pelo nosso querido Brasil, para que esse nosso amor, essa nossa intenção verdadeira que nós temos pelo nosso país, possa distribuir a paz, pacificando os corações, trazendo tranquilidade, para que possamos ser uma nação conforme foi designada a pátria do Evangelho, para que nosso grande guardião Ismael possa ter forças necessárias para trazer a paz e o amor a essa nossa nação. Vamos vibrar, queridos companheiros. E desta forma, agradecidos que nós estamos mais uma vez à espiritualidade superior, a Jesus, nosso Mestre, que é o nosso guia, o nosso exemplo de amor, de esperança, que é o nosso exemplo de virtudes que nós devemos seguir. Vamos agradecendo imensamente por tudo isso, agradecendo pelo amparo que tivemos nessa nossa reunião, pelo benefício que cada um de nós aqui presentes recebemos nesse momento, no momento que aqui estivermos, e que possamos também na Câmara de Passes receber tudo aquilo que é de nosso merecimento, que Jesus, no seu imenso amor, possa se fazer presente agora e sempre. E quando retornarmos aos nossos lares, podemos ali encontrar essa mesma paz, essa mesma harmonia que nós estamos vivenciando nesse momento. Que possamos levar até o nosso lar, até aqueles que nos cercam,
até a nossa vizinhança. Todos aqueles que nós encontrarmos, possamos levar esse amor incondicional que o nosso Pai Criador nos confia. Uma boa tarde a todos e que vamos aguardar agora o momento dos passes. Pedimos que aguardem nos seus lugares.